Ora, bom dia a todos. Em nome do Sr. Presidente, informar que hoje a reunião, como se percebe, tem como substitutos eu próprio que vou liderar os trabalhos e o Dr. Diniz, em representação, neste caso, será da Vice-Presidente. Quero dar início aos trabalhos, portanto, desta reunião de sessão de Câmara, será a 41ª reunião. E antes de dar início aos trabalhos, perguntava se algum dos vereadores quer dizer alguma coisa antes da ordem do dia. Doutora Vereadora Célia, se faz favor. Bem, cumprimentava o Sr. Vereador no papel de Presidente, substituto da Presidente da Câmara de Castro Marim, o Sr. Dr. Diniz, Srs. Vereadores, excelentíssimo público. Nós trazemos aqui hoje uma proposta para agendamento para a futura reunião e que diz respeito, e uma vez que estamos a tratar do orçamento para 2019, que esta proposta também seja já contemplada também no próximo orçamento. E diz respeito precisamente à isenção de pagamento de transportes escolares para os alunos que frequentam o ensino secundário. Sendo a educação um dos suportes primordiais do desenvolvimento das sociedades e um direito consagrado na Constituição, é desejável que se criem mecanismos que possibilitem a igualdade no acesso à educação, formação e que estimule e motive os jovens para as aprendizagens e valorização da educação. Compete às autarquias, perante as realidades locais, promover ações que fomentem o desenvolvimento de políticas educativas ativas, por si ou em articulação com outros parceiros da comunidade educativa. Considerando que a Lei nº 75/2013, 12 de setembro, estabelece na linha GG do artigo 33º, que é competência da Câmara Municipal assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, considerando que compete ainda às autarquias, nos termos do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 176/2016, 2 de agosto, garantir este serviço aos alunos do ensino básico e secundário que residam a mais de 3 ou 4 km dos estabelecimentos de ensino, respectivamente sem ou com refeitório. Considerando ainda que a Lei nº 13/2006, 17 de abril, com as alterações introduzidas pela Lei nº 17A de 2006, de 26 de maio, e pelo Decreto-Lei nº 255/2007, de 13 de julho, veio regulamentar o transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos de e para os estabelecimentos de educação e ensino, estabelecendo novas medidas de segurança para os transportes escolares. Considerando ainda o recente alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, o Partido Socialista, apostado na promoção de condições de acesso e sucesso escolar de todos os jovens castro-marinenses, pretende com esta medida apoiar e tornar efetivo o cumprimento do dever de frequência dos alunos até o 12º ano, contribuindo desta forma para a concretização progressiva dos objetivos da universalidade, gratuitidade e obrigatoriedade. Assim, no sentido de reforçar as medidas de apoio às famílias, o município, mediante deliberação anual, poderá decidir pela isenção do pagamento de transportes escolares de todos os alunos que frequentam o ensino secundário, desde que os mesmos não sejam objeto com participações ou bolsas por frequência de cursos que sejam financiados e comparticipem este tipo de transporte. Propõe-se, no sentido de reforçar as medidas de apoio às famílias, que seja considerada, já para o orçamento de 2019, a possibilidade de isenção de pagamento dos transportes escolares para todos os alunos que frequentem o ensino secundário. Portanto, esta é a nossa proposta que fica para agendamento. Mais alguma coisa, Sr. Vereador Walter, se faz favor. Então, muito bom dia a todos, início público, bom dia. Tinha aqui uma nota para transmitir, que é a seguinte. Portanto, o que é que acontece? Este fim de semana tive contacto com algumas pessoas, neste caso até eram da freguesia de Leite, que me informaram que a divulgação das iniciativas da Câmara, que era habitual de serem divulgadas nos MUPIs da Câmara,
neste momento não está a acontecer. Por exemplo, houve o rastreio dermatológico, as pessoas, algumas até tinham ido a uma consulta anterior e esta não foram porque não tiveram conhecimento. Portanto, não sei, antes era o Castro Marinho mais próximo que fazia essa colocação dessa informação. Quem diz essa informação diz a outra, por exemplo, também os horários da Unidade Móvel de Saúde também não estão colocados. A própria informação existente no MUP estão muito desatualizadas, ainda faz referência a horários de atendimento, alguns até penso que ainda do período do anterior presidente, do Dr. José Estevez. Alguma informação também já não tem leitura e eu, portanto, sugeria que se fizesse uma revisão da informação e que se voltasse a colocar a informação nos MUPIs, porque é a única forma que as pessoas têm de saber do que é que ocorre no Conselho e, portanto, isso é extremamente útil e importante. Portanto, era essa a nota. Também alertar aqui para uma situação ao longo da Estrada Nacional 125/6, portanto, houve ali o corte da prestação. E agora o que é que se verifica? Que ali, a nível das valetas, que há ali muito lixo, portanto, lixo, resultado das pessoas que circulam de carro e depois provavelmente jogam lixo. E agora, por exemplo, nós ao passarmos na estrada verifica que há ali uma série de lixo que a sugestão seria recolher, porque dá ali uma imagem um pouco desagradável. Dar aqui também nota que há um município que desde terça ou quarta-feira passada, penso que informou os serviços da Câmara, o GAM, relativamente a um derrame de esgoto, um entupimento de esgoto. Penso que é aquela conduta que passa junto ao restaurante O Caseiro, ali em altura. Acho que aquilo, portanto, está ali já um lago de esgoto. Não sei se, entretanto, os serviços já resolveram o problema, se ainda não, mas pronto, era também essa nota. E, portanto, eram estas notas que tinha aqui para transmitir. Obrigado. Dr. Diniz? Muito bom dia a todos. Bom dia aos colegas de mesa e bom dia ao digníssimo público. Em relação, em primeiro lugar, à questão da proposta à mesa para agendamento para futura discussão e possível inserção no próximo orçamento da proposta que a Sra. Vereadora Célia Brito apresentou, dizer que já em tempos, penso que há 2 anos ou no ano passado, essa possibilidade esteve sobre a mesa e foi ponderada exatamente a isenção da cobrança de transporte escolar para os alunos do ensino secundário. Na altura acabamos por não levar por diante, porque os alunos do ensino secundário, todos eles têm uma bolsa de, salvo erro, na ordem de 100 euros por mês. E essa bolsa não foi cortada e foi exatamente para esse fim, que é do transporte escolar. E nós temos comparticipado desde sempre, o transporte escolar em 50%. E esse valor de bolsa dos 100 euros é muito superior aos restantes 50% do passe de transporte escolar que os alunos têm que pagar. E na altura foi essa a razão para não levarmos por diante esta medida. Mas acho que sim, que se deve pensar e reponderar e reavaliar. Em relação aos alertas que o Sr. Vereador Walter Matias indicou, dizer que, em relação ao rastreio de dermatologia, que a parte das pessoas não terem participado já em consultas e agora não terem tido a oportunidade de participar porque não tinham conhecimento do rastreio, essa parte deve haver aí alguma confusão, porque todas as pessoas que vão às consultas
e que é necessário uma vigilância, a doutora fica com o registro das mesmas e o contacto é feito telefonicamente pelo secretariado. Portanto, essa parte, aí deve haver alguma confusão a esse respeito. Ainda que sim, eu acho que estas iniciativas devem ser divulgadas, requer-se o maior número de participação e quanto maior for a divulgação e participação, melhor para todos. E deve haver algo que está aí a falhar e temos que averiguar o quê. Pronto, e é o que me resta dizer. Ora bem, que da minha parte queria 2 notas sobre estes assuntos que estivemos aqui a falar nessa ordem do dia, mas também dizer que terminou mais uma prova dos carrinhos de rolamento da Junta de Freguesia de Castro Marim. Em boa hora a Junta de Freguesia faz esse tipo de iniciativas. Acho que é interessante revitalizar aquilo que no tempo em que era miúdo era a nossa grande preocupação. Ainda não havia, como penso eu que todos os presentes aqui, telemóveis, tendo ali o Tiago, e portanto nessa época a gente dedicava-se a estas coisas. Obviamente em segurança, que é aquilo que se pretende, que se façam sempre estas provas. Bom, em boa hora a Junta de Freguesia de Castro Marim tem estas iniciativas. Sobre aqui a proposta dos transportes escolares a nível secundário. Isto é assim, nós saímos daquilo que é um apoio social para entrar na universalidade das coisas. Fazemos um favor aos autocarros públicos, ou melhor, às empresas privadas tipo a EVA, de qualquer dia eles não precisarem de terem carreiras obrigatórias no território do interior do país, porque as câmaras, por uma razão ou por outra, vão substituindo àquilo que é a obrigação destas empresas que ficaram com os circuitos mais rentáveis, que é em zona urbana, e em zona urbana litoral, e portanto tinham que ter compensações para aquilo que é o interior. Paulatinamente as câmaras municipais, e de acordo também com aquilo que são as propostas que o Estado Central tem para as câmaras para o próximo ano e seguintes, é passar para as câmaras tudo aquilo que é ónus de expediente e tudo aquilo que seria a ginástica para manter as pessoas no interior do país. Qualquer dia a culpa das pessoas não viverem no interior do país é só meramente das câmaras municipais, e já faremos daqui a pouco o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que é mais do mesmo, mas em todo o caso há naquilo que é a atividade da Câmara aqui, e relativamente a isto dos transportes escolares, 2 opções. Obviamente esta proposta vai ser analisada e penso que será analisada entre todos, porque isto é um assunto que diz respeito a todos os vereadores e a todo o Executivo em si, mas há 3 ou 4 coisas que é preciso ter atenção. Primeiro, o limite de idade das viaturas aptas a poder fazer transportes jovens. Depois, o limite de idade dos motoristas aptos a poderem conduzir transportes escolares. E, portanto, isto tem que ser visto e dotado em sede de orçamento. Espera, eu já lhes dou a palavra. Está bem? Pronto. Para algum equívoco que está a cometer naquilo que está a dizer, é só por causa disso? Eu já lhe dou a palavra. A proposta visa, essencialmente, apoiar os jovens a dar a universalidade, pelo que percebi, ao transporte escolar para as escolas que eles... Nos transportes públicos. Pronto. Peço desculpa, mas como sabe, para a secundária é feita através dos transportes precisamente da EVA, grande parte deles, e é aí que nós assentamos. Não tem a ver com a forma de transporte, tem a ver com a isenção no pagamento para todos os jovens, não é? Deixe-me terminar. Seja através da EVA, seja através do coisa, e pronto, corrijo-me e fez muito bem, chamar-me essa atenção. Em todo o caso, há que dotar o orçamento dos meios para estas coisas e, portanto, é preciso ver, em termos de orçamento, que receitas é que temos em termos de município. Pronto. Sobre os MUPIs, há um plano de revitalização dos MUPIs. Isto não invalida que eles sejam utilizados enquanto não forem revitalizados, e, portanto, vamos ver. Já não é a primeira vez que o Walter traz este assunto e é pertinente. Portanto, vamos ver o que é que está a ocorrer em termos daquilo que é a atualização da informação nesses equipamentos. Sobre a 125.6, depois vamos verificar e destacar lá uma brigada de limpeza para recolher os lixos das bermas. E sobre o derrame, depois vou ver com os serviços o que é que está a passar ali junto ao restaurante O Caseiro.
Pronto, nada mais havendo sobre o período de ordem do dia. Eu tinha só que há um assunto que não está na ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da ata número 11. Eu pergunto se sim, da ata número 11. A reunião de Câmara realizada a 12 de março. Não está na ordem de trabalhos. Nem sequer me foi enviada para contributos essa ata, que eu tenho conhecimento. O que está aqui e que nós estamos a assinar é a ata número 10, e que não foi na altura assinada porque o vereador Jorge Tebas pediu legitimamente um período ainda para analisar a ata. E acho que portanto, sobre a ata número 11 não receberam essa informação? Não, que eu tenha conhecimento, não. Naturalmente, então, se tivesse visto, com todo o gosto. Eu vou isto não é um proforme de expediente, vou retirar este assunto e depois lá se analisar. Muito bem. Isto é sobre... Bem, no ponto de informações, dar informação aqui das disponibilidades de gerência, portanto, operações orçamentais 1.693.350 euros e 64 cêntimos, operações não orçamentais 607.367 euros e 94 cêntimos. Passava então à ordem de trabalhos propriamente dita. Portanto, o ponto número 1, abertura de vala da empresa Mel na Praia Verde, proposta 428 de 2018. Trata-se de uma abertura de vala de um, conforme tem nos vossos documentos, não sei se é perceptível, desde a zona do posto da Guarda Fiscal na Praia Verde, que fica lá naquela arriba junto à praia, até mais ou menos ao Guarita, portanto, até mais ou menos à zona de entrada do restaurante Panorâmico, portanto, é em zona urbana, não há qualquer conflito com qualquer outro tipo de entidade, portanto, é apenas uma autorização para que essa empresa possa fazer a abertura de vala. Ela tinha sido solicitada antes do verão, foi-lhes dito que só depois do período de verão é que poderiam fazer este tipo de intervenção, uma vez que obviamente ia causar algum transtorno naquilo que era a acessibilidade à praia. Alguns vereadores têm alguma coisa a comentar? Quem vota contra? Diz lá, Walter. Desculpa. Portanto, era só dizer que não tem nada a opor relativamente à intervenção, mas deixar aqui uma nota, uma recomendação à Câmara Municipal, no sentido de acompanhar devidamente os trabalhos, nomeadamente depois a parte da compactação destas valas, porque depois, se os trabalhos ficarem mal efetuados, é o município que a seguir tem que ir repor o alcatrão e as calçadas, e são custos que ficam do lado do município. Daí que deve existir um acompanhamento dos trabalhos para que as coisas sejam devidamente feitas e não traga depois prejuízos para o município. Era só. Esperemos que tudo corra bem. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 3. Empreitada a conclusão do edifício de habitação e comércio, urbanização das Laranjeiras, lote 5 à altura. Trabalhos a menos. Portanto, esta proposta diz respeito a dois assuntos relativamente a este edifício. Estava previsto estou-me a repetir, um teto falso nas lojas. Foi considerado que seria desnecessário fazê-lo, uma vez que o acabamento que ficou no teto das lojas está conforme, e quem for a utilizar aquele espaço poderá depois decorar conforme entender. Portanto, isso representava um corte na despesa de 2.378 euros, e foi também percebido que o empreiteiro que estava a ultimar esta obra apenas fez os acabamentos, e, portanto, as telas finais que iria propor seria só sobre os acabamentos, e a Câmara, obviamente, o corpo técnico
entendeu que era desprezível ter esse tipo de telas finais. Portanto, isso representa uma redução da despesa de 2.803 euros, mais IVA dá 2.971 euros, acho que é interessante. Portanto, se algum vereador tiver alguma coisa a dizer, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 4, Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Algum dos vereadores tem alguma coisa a dizer? Diga. Portanto, tive a oportunidade de dar uma leitura do documento e surgiram-me aqui algumas notas, eventualmente até mais de correção, que queria transmitir, nomeadamente aqui na página 26 do documento, onde há uma caracterização dos principais grupos de espécies arbóreas existentes no concelho, em que vem refletida a sobreira, o pinheiro, mas não fala da azinheira. Por acaso no concelho até acho que faz mais sentido falar da azinheira, porque é mais refletida, existe mais abundância do que o próprio sobreiro. Mas pronto, não vem lá, não fala da azinheira. Depois, no documento, na página 27, na prioridade de defesa, também fala nas zonas prioritárias, as áreas de conservação, onde os sítios prioritários são os sítios de interesse comunitário do Guadiana, portanto toda a faixa junto ao Guadiana, e fala também da Ria Formosa, Castro Marim, sendo que depois no mapa coloca ali a Ria Formosa na zona litoral, na faixa da Praia Verde até à altura. Não sei se aquilo se aplica ali ainda à Ria Formosa. Portanto, vem lá essa designação de Ria Formosa, embora a Ria Formosa depois termina ali na zona de Cacela, Monte da Rota, mas, portanto, vem lá essa referência à Ria Formosa. Nas zonas de prioridade, depois, não fala depois das ZIFs, das zonas de intervenção florestal, penso que também deveriam ser áreas de prioridade, porque são zonas florestais de interesse. Portanto, temos a ZIF da Abrinhosa e a ZIF da Foupana, que, portanto, não sei qual foi o critério para definir estas áreas de prioridade de conservação, mas penso que as ZIFs que deveriam, eventualmente, vir refletidas. Portanto, depois, o que é que tinha aqui mais? Depois há aqui um assunto que já está a dar muito que falar, que é a questão da construção de novas edificações no espaço rural. Portanto, isto resulta da transposição lá do artigo 16 da Lei 76 de 2017. Portanto, isto já está a dar muito a falar porque, ao fim e ao cabo, vamos ter aqui mais um instrumento que vem bloquear novos investimentos e até a construção de novas habitações em zonas que estejam classificadas com perigosidade de incêndio de nível 4 e nível 5, que é o máximo, não é? Em que diz que em áreas que não estão edificadas, consolidadas, não é permitida a construção, portanto, nem a ampliação. Portanto, é de facto aqui mais um instrumento que vem criar aqui muitos problemas, porque há um conjunto de edifícios no concelho, nomeadamente no interior, que não estão em centros classificados, portanto, em edificação consolidada, e que a pessoa, ao ter lá um edifício que eventualmente até queira construir para um apoio à agricultura, ou para a habitação, ou para outro tipo, não é possível. Portanto, diz lá mesmo, na lei, e até tinha aqui a lei, portanto, onde é que eu coloquei? Portanto, diz mesmo claramente que fora das áreas edificadas, consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural, com uma alta, muito alta. Portanto, se existir...
Não, mas depois aqui mais à frente também diz que a construção de novos edifícios ou ampliação de edifícios existentes apenas são permitidos fora das áreas edificadas, nas áreas classificadas com nível médio, baixo ou muito baixo. Portanto, um edifício que esteja, por exemplo, ali na zona da Altamora, numa zona que esteja com um nível 5, aquele edifício, portanto, não pode sofrer ampliações nem ser alvo de construção. E depois tem aqui mais outras situações que, quando é possível, tem que se garantir uma faixa de proteção de 50 metros à extrema, portanto, à propriedade do vizinho. Nós, como sabemos, as parcelas são pequeninas, muitas não têm sequer 1 metro até à faixa, portanto, ao limite. Portanto, isto tem aqui muita matéria que, eventualmente, irá criar mais dificuldades, para além da REN e da RAN. Agora, esta nova lei, que resultou depois de uma revisão, resultado daqueles incêndios do ano passado, que, pronto, por um lado, estão a ser criadas medidas de apoio ao investimento nas áreas de baixa densidade, ainda há pouco saiu aí um fundo que o Turismo de Portugal que apoia, que tudo mais, mas depois, efetivamente, esta lei vem aqui bloquear muitos desses investimentos e, sobretudo, também a habitação de jovens ou que se queiram fixar. E, portanto, a minha questão aqui era uma pergunta. Portanto, isto é assente numa carta de perigosidade de incêndio. Eu estive a consultar esta carta. Portanto, aquilo é uma carta com um retalho, onde tem identificados os diferentes níveis. Há situações em que a linha que divide o nível mais elevado do nível mais baixo cruza as habitações ao meio. Portanto, metade do edifício tem nível 5, outra metade tem nível 1. Nestas situações, não sei depois qual será, como é que será analisada a situação, sendo que isto está também depois obrigado a um parecer vinculativo do ICNF, mas temos situações dessas. Portanto, a casa, por acaso até conheço algumas, que está dividida ao meio, uma parcela está em nível 5 e outra está em nível 1. Portanto, não há um nível intermédio, não há o 2, não há o 3, é logo do nível 5 para o nível 1. Portanto, temos situações dessas. E o que a minha pergunta era, estas cartas de perigosidade de incêndio é atualizada quando e quem é que, portanto, elaborou estas cartas? Que, portanto, já estive a consultar, que aquilo é com base num conjunto de variáveis, mas, mais uma vez, dá-me a entender que aquelas cartas são definidas num computador, através de um sistema de informação geográfica, em que se colocam lá as variáveis e aquilo salta um mosaico de linhas e, portanto, não há ali um cuidado, não há ali um critério, e depois temos situações dessas, de edifícios em 2 níveis. Portanto, saber quem é que é responsável por estas cartas e quem é que atualiza, e se isto é, de facto, isto vem refletido aqui no plano de defesa de floresta contra incêndios do município de Castro de Marinho, se é o município depois vai atualizando essas cartas, se isto é a nível nacional, e é o que temos, e temos que olhar ali para aquelas cartas e focar-nos no que ali está. Pronto, depois, de facto, dar aqui uma nota que, olhando para a estimativa orçamental da implementação deste plano, no período 2017-2026, portanto, um período de 10 anos, só para termos noção da importância que esta questão dos incêndios veio tomar neste último ano, e com todas as medidas que são aqui anunciadas neste plano, é apontado um orçamento para 13 milhões de euros. Portanto, só para ver a dimensão que quer os municípios, quer os próprios municípios e outras entidades que também são envolvidas aqui no plano. Portanto, há aqui um investimento, um orçamento muito grande nesta questão da prevenção dos incêndios. Pronto, sendo que depois há aqui uma linha no fim que diz: é de salientar que as ações propostas para cada eixo, dos eixos que estão definidos aqui no plano, apenas serão concretizadas se existir dotação orçamental, de acordo com os responsáveis, ou se existir financiamento do PDR. Portanto, só serão concretizadas, quer dizer, algumas são obrigatórias, né? A questão das faixas, a questão das limpezas em torno das habitações. Portanto, aqui esta frase, se calhar, apenas serão concretizadas, algumas, se calhar, algumas ações de sensibilização poderá-se contornar, mas há aqui um conjunto de ações que são obrigatórias.
Portanto, quer o município, quer os municípios terão que ter verba disponível para fazer estas ações todas que aqui vêm refletidas. Portanto, eram estas notas que tinha aqui do Plano Municipal de Defesa contra Incêndios de Castro Marim, e dar aqui uma outra nota que também vem referida na página 36. Isto é aqui só uma nota em que dá uma importância muito grande à rede viária florestal, nomeadamente aos caminhos rurais. E aqui, portanto, volto a frisar e a falar na questão dos caminhos rurais, da importância não só para as pessoas, portanto, que precisam de aceder a esses caminhos para apanhar os frutos nas suas propriedades, mas aqui neste plano vem refletida a importância, a grande importância destes caminhos, daí que diga que estejam sempre em bom estado para serem utilizados em caso de necessidade de intervenção de meios de combate. E, portanto, está lá um mapa que até define esses caminhos, e alguns destes caminhos são aqueles tais que estão há 6, 7 anos sem manutenção. Portanto, é só aqui uma nota também, porque está aqui previsto no plano, e é uma importância extrema a questão dos caminhos rurais, e depois é necessário mantê-los. Pronto, tenho dito. Obrigado. Sr. Vereador. Muito obrigado. Aproveitar também, já que vou tomar a palavra, para cumprimentar todos os presentes, a mesa e o distinto público. Bom, eu vou ser muito breve sobre isto, porque também temos que ter aqui alguma atenção àquilo que está em discussão neste ponto de ordem de trabalhos. Primeiro, valorizar claramente aqui as considerações que foram feitas pelo engenheiro Matias, que são todo muito importantes e que revelam e apontou ali algumas situações que carecem de ser avaliadas. É pena que estas questões todas que foram agora colocadas não tivessem sido no processo de consulta pública, porque houve um momento em que estivemos para consultar e, portanto, eu também me auto-penalizo pela ausência desse tipo de contributo, mas que, apesar de tarde, não poderemos deixar de tomar em atenção as questões que foram aqui colocadas pelo engenheiro Matias, e muito bem no meu entender. Dizer também que, sobre questões cartográficas, nota-se efetivamente ali, como é normal, e é pena que assim seja, porque hoje os instrumentos à disposição são, de facto, de rigor acentuado, mas é importante perceber às vezes que há sempre situações de sobreposição de limite, em que o limite muitas vezes conflitua com as situações que foram aqui focadas, nomeadamente com habitações. Eu julgo que isso até é uma situação passível de ser, na altura, e costuma ser assim em quase todos os regimes e todas as servidões, em que às vezes acontecem situações de conflito cartográfico na sobreposição daquilo que é shape com os mapas de base, e acontecem situações que normalmente é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas que poderá dirimir no momento da decisão, quando alguém invoca, olha, eu estou aqui no meio, isto não faz sentido, e eles, na altura, por parecer, deverão dizer que sim ou não. E normalmente acontece dessa maneira. Mas dizer também que, apesar destas questões todas que aqui estão colocadas, eu julgo que este foi um plano municipal que foi feito com o contributo dos técnicos do município, não é verdade? E que foi, de facto, validado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e que o que está aqui em causa, e é por isso que nós nos estamos aqui a pronunciar, é efetivamente o relatório desse mesmo documento. Portanto, mais uma vez, dizendo que não prejudicando e solidarizando-me com as questões que foram aqui colocadas pelo engenheiro Matias, do ponto de vista do relatório, não temos nada a opor, naturalmente, sobre isso. Não é? Muito obrigado. Sobre o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, vai passar para a ata desta reunião que, entre outras pessoas, o Vítor Rosa propôs e votou a favor este documento. Não é de ânimo leve que nós normalmente vaticinamos um documento que vai ser mais um constrangimento em determinada medida na salvaguarda da floresta, mas um constrangimento para as pessoas naquilo que é o seu direito ao solo e o seu direito às suas atividades económicas. Portanto, é um documento, é um plano que vai ter uma ascendência superior
ao plano diretor municipal. Portanto, o plano diretor municipal, quando for revisto, vai ter que beber, em parte, deste tipo de condicionalismo. Vai ter que ser vertido, claro. Vai ter que ser vertido. Agora, aqui a questão de fundo é que o plano municipal acaba por trazer para a competência das câmaras, por isso é que somos mais ou menos levados a formular um plano destes e a propô-lo e a votá-lo e a implementá-lo. Vai ter aqui uma série de condicionalismos e de ideais naquilo que é a floresta e a sua defesa. Nós, essencialmente, temos pouca floresta, temos, essencialmente, matos e terrenos abandonados, portanto, a perspectiva é um bocadinho diferente, mas parte-se do princípio que o que é uma obrigação do Estado, e Estado esse com as câmaras, também é uma obrigação dos particulares, é uma obrigação de todos nós. Relativamente aos caminhos, é uma necessidade fazer manutenção dos caminhos que existem. Obviamente, se eles existem é porque faziam falta, e tentar encontrar meios para poder aumentar essa rede, sendo certo que nós todos temos a percepção que isto é para ir fazendo, e nós no ano 1 não podemos ter tudo como poderíamos querer ter. 13 milhões de euros, como o vereador Walter falava, é o total dos investimentos nestes 10 anos, mas temos que perceber também que aqui está contabilizado todo o investimento que a Rede Elétrica Nacional fará nas suas redes, que as estradas nacionais farão nas suas redes viárias, que os particulares farão nas suas propriedades. Eu tenho algum receio que para os proprietários, em particular para os proprietários, e mesmo para a Câmara, nós temos 300 km de rede viária, e os proprietários também vão ter muitas dificuldades em implementar e em manter a sua obrigação de gerir os combustíveis, se é que isso se chama. Mas não é este o momento. Nós estamos agora a tratar. Este documento já foi analisado aqui em sede de Câmara, foi depois proposto ao Instituto de Conservação da Natureza para um parecer prévio, vinculativo, que de repente transforma um documento que seria para 5 anos em 10, e portanto ele depois foi a discussão pública, ninguém quis apresentar qualquer tipo de recomendação ou de pedido de alterações, e portanto nós estamos neste momento aqui a viabilizar um documento que vai à Assembleia Municipal. Penso que na Assembleia Municipal também pode ser um momento em que poderá ser analisado, porque aí sim vai ser votado para ser implementado no nosso território. E, portanto, há determinadas considerações aqui que nós temos que, às vezes, pensar que para uma obrigação que nos é proposta, depois temos que tentar, depois, em sede daquilo que é a ação do município, conseguir apoiar e esclarecer ao máximo as pessoas. O vereador Walter perguntava há pouco como é que se vai fazer depois, que tipo de informação, às vezes esta questão das escalas não está certa e está a cruzar uma casa, pronto. Os municípios, para terem a percepção clara daquilo que podem ou não fazer, devem vir à Câmara Municipal. Aquilo que é a obrigação de fazer a limpeza dos matos ou dos terrenos à volta das casas, não pode ser confundido com os níveis que estávamos a falar de classe 4 e 5. Normalmente, à volta das habitações, o nível é 1 ou 2. Portanto, é possível fazer a ampliação das moradias naquilo que são os aglomerados populacionais. Portanto, há aqui coisas que devem ser analisadas em sede técnica, e a Câmara Municipal e a própria Proteção Civil, se for caso disso, terá todo o empenho, seja eu, seja outra pessoa, em explicar, tentar procurar a melhor opção para ajudar as pessoas, porque a gente está a falar de uma zona do interior do país e, portanto, estamos a falar de pessoas que, se forem para lá
construir ou mexer economicamente alguma coisa, já é uma maravilha, já é de bom grado e já merecem um cafezinho só por esforço. Pronto. Não havendo mais nada a falar sobre esta matéria... Perdão, Inês, diga. Em relação àquilo que se está aqui a discutir, como o Sr. Vereador Mário Dias já disse, não se trata propriamente da discussão do plano em si, porque esse plano já veio aqui à Câmara para ser discutido, já foi à Assembleia Municipal, e a Assembleia Municipal depois é que enviou para discussão pública. Neste momento estamos aqui a discutir o relatório dessa discussão pública, para depois, então, encaminharmos para a Assembleia Municipal e posterior publicação e eficácia do plano. Dizer-vos também o seguinte: este plano, nós fomos dos municípios do Algarve que demorou mais tempo a elaborar este plano, ou melhor, a apresentar este plano para aprovação. Penso que nós e Lolé fomos dos últimos a fazê-lo. E não é por acaso que fomos nós e Lolé, porque são dois municípios com grande extensão de área de interior. E nós vimos-nos forçados, praticamente, a apresentar este plano, porque, caso não o fizéssemos, seríamos penalizados nas transferências do Estado. O Estado iria-nos cortar 20% das transferências que nos fazem anualmente, caso nós não aprovássemos este plano. E porquê é que nós não estávamos a querer avançar com a aprovação, ou estávamos com dificuldades em avançar com a aprovação deste plano? Uma das razões era exatamente esta que o Sr. Vereador Walter Matias referiu, é os constrangimentos que este plano vai trazer para a zona do interior, ao nível de novas construções e de ampliações. Porque vai ser mais um instrumento que irá condicionar a construção e a fixação de pessoas no interior da Serra Algarvia. E o que nós pretendemos é exatamente que as pessoas se fixem, que haja uma diminuição do abandono do interior, e depois vêm estes planos que vêm criar estes constrangimentos. Mas penso que, e aquilo que na altura eu recordo que foi falado, é que este mapa de perigosidade poderá ser alterado mediante a eventualidade de alguém querer construir ou realmente fixar-se ou ampliar a sua habitação no interior do nosso concelho de Castro Marim. O que significa que, provavelmente, os trâmites dessa aprovação é que irão ser maiores e irá prolongar-se no tempo. Mas que tal será possível mediante a alteração do mapa de perigosidade? Porque aqui há uma questão sempre... duração limitada, isso é revisto, esse mapa é revisto. Sim, claro. Porque aqui há sempre uma questão que temos que levantar, que é uma questão teórica. A presença do homem diminui ou é um incremento para a perigosidade dos incêndios? Em princípio, a presença do homem no interior do nosso município, nas zonas florestais, será uma medida até de prevenção dos fogos florestais. Portanto, é para referir esta questão da dificuldade que nós tivemos em apresentar, então, o plano, exatamente por essa razão. Depois, em relação à obrigatoriedade de limpeza dos terrenos, não é algo de novo, todos nós sabemos que esta obrigatoriedade vem de trás e já acontecia antes, nada mudou na lei, agora as coisas são mais faladas, são mais visíveis e há uma maior insistência para que as pessoas, os proprietários ou então o município, em substituição dos mesmos, avance para essa mesma limpeza. Mas a obrigatoriedade já vem de trás, não é nova. Quanto à limpeza dos caminhos rurais, acho que sim, que é algo importante, mas que a dimensão é tal que nós não conseguimos fazer a limpeza que desejaríamos todos os anos. E como o Sr. Vereador Walter Matias sabe, ainda no seu exercício de funções enquanto Presidente de Junta, o município de Castro Marim fez um protocolo com o Regimento de Infantaria número 1 para a limpeza dos terrenos.
e antes de fazer esse protocolo reuniu-se com os seus dos caminhos rurais, e antes de fazer de avançar com o plano de limpeza desses mesmos caminhos, reuniu-se com os seus presidentes de junta, nomeadamente o seu presidente de junta de Odileite e o seu presidente de junta do Azinhal, para definirem quais eram os caminhos prioritários para serem limpos. E houve a definição de uns caminhos que seriam prioritários em relação aos restantes, e avançou-se de acordo com essa indicação de prioridades. É evidente que há muito mais a fazer, e é para isso que cá estamos, para continuar então na limpeza destes caminhos rurais, porque é uma mais-valia não só em termos de prevenção dos fogos florestais, como também no desenvolvimento da agricultura e proporcionar a recolha dos frutos secos, que é uma mais-valia aqui para a nossa região. Diga, Walter. Era só aqui no seguimento da intervenção do vereador Quinis Faísca, sobre a questão dos caminhos rurais. A questão, e eu compreendo perfeitamente, e como foi falado, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Odileite, acompanhei esse processo a nível dos caminhos na parte norte, essencialmente da freguesia, na área das Farnazinhas, até à Tenência, e num primeiro momento, de facto, foi dada essa indicação que os caminhos que o Exército iriam executar a manutenção para definir os prioritários, mas depois, efetivamente, no terreno, o que é que se verificou? Que os caminhos prioritários são todos, portanto, depois em contacto com a população, e aquilo até deu ali algum ruído, porque foram feitos os caminhos prioritários, que eram aqueles, ao fim e ao cabo, que tinham um maior seguimento, que davam acesso a outros caminhos que acabavam até por se ligar uns aos outros. Mas depois aqueles pequenos caminhos que, entretanto, foram construídos, que dão acesso às propriedades, que permitem tirar as alfarrobas, as amêndoas, as azeitonas, esses ficaram de fora. Bom, pois, naturalmente, que as pessoas manifestaram desagrado nessa situação, porque os prioritários eram talvez mais esses que permitiam acesso à propriedade do que propriamente aqueles que seguiam ao longo da comiada, e que depois as ramificações não eram alvo de manutenção. Depois foi revista essa situação, houve trabalhos ainda em que o Exército voltou atrás a fazer alguns caminhos, que entretanto foi solicitado pela população. A própria Câmara fez também, depois com a sua maquinaria, alguns destes caminhos ficaram atrás, e inclusive houve um protocolo com o Clube das Farnazinhas, que com a sua máquina e os seus meios também colaborou nesse processo de alguns caminhos que tinham ficado pendentes. Daí que a prioridade, de facto, são todos. E bem sei que a rede é muito grande, é elevadíssimo o número de caminhos que temos, mas temos caminhos com 6, 7 anos que não têm a manutenção. E ainda ontem passei pelos caminhos, passei junto a estevas com mais de 2 metros de altura, junto a esses caminhos, e pá, isso são situações que, eventualmente, com o serviço, porque agora o Exército, portanto, desde agosto que parou, ou desde julho, por causa dos incêndios, não sei, a Câmara, com a maquinaria da Câmara, contratar serviços, porque de facto há ali caminhos que estão intransitáveis, porque 7 ou 8 anos é complicado, né? A vegetação vai-se acumulando, os caminhos estão com a erosão provocada pelas chuvas, portanto, sei que é muito difícil, a rede é imensa e é um trabalho, e eu, enquanto Presidente da Junta, bem sei o que é que os pedidos que tinha, e foi sempre uma questão que era diária. Mas, de facto, os caminhos para a população do interior são prioritários. É a colocação de água e é os caminhos, é o que eu costumo dizer, é o que as pessoas da Serra mais pedem, água e caminhos para aceder às propriedades, porque senão depois fica tudo ao abandono, porque se as pessoas não conseguem lá chegar, transportar sacos de amêndoas e de alfarrobas às costas, ou recorrendo a meios aos animais, isto também já não, primeiro que já não há, não acontece. Portanto, a prioridade é importante, e agora com esta questão dos incêndios também ainda mais, porque imagina que há um incêndio que é preciso chegar lá um carro de bombeiros, não consegue, pois é complicado. Portanto, era isso. Diga, Dinis. É evidente que ainda há muito para fazer em termos de limpeza dos caminhos rurais, mas já muito foi feito.
já houve esse protocolo que antes não havia, houve esse acordo com o Clube das Fornazinhas que antes também não se fazia, e eles compraram equipamento próprio para fazer a limpeza dos caminhos. Então, quer dizer que estamos no bom caminho, não é? Nunca melhor dito. Estamos a proceder e a trabalhar na limpeza dos caminhos rurais. Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, é evidente que não se consegue. Há pedidos em atraso, há 6 ou 7 anos, depende da perspectiva, se calhar alguns até haverá mais de 6 e de 7 anos. Nomeadamente em aberturas de caminhos, tenho a certeza que há pedidos de abertura de caminhos com muito mais anos, porque esses passaram por mim e as insistências de abertura. Portanto, estamos todos com essa preocupação e a trabalhar nesse sentido de ajudar as populações na sua segurança e no seu trabalho do dia-a-dia. Não seria necessário um plano municipal para termos a vontade de fazer os caminhos e os acessos. Portanto, estamos a falar aqui do plano. A vontade de fazer caminhos e acessos sempre existiu e sempre há de existir enquanto houver pessoas no interior, e é isso que às vezes estas medidas e estes planos às vezes vêm condicionar. Só uma mera curiosidade, e uma vez estávamos aqui a falar também da questão da presença humana, protege ou previne ou não a questão dos incêndios. Em 2012, este Plano Municipal de Defesa da Floresta tem aqui uma análise estatística dos fogos, dos incêndios florestais de 2005 a 2015, 10 anos. E, portanto, entre 2005 e 2015 apanha um incêndio de grandes proporções, que foi os tais 400 e tal hectares na Baixa das Choças, /Almada Douro, /Azinhal. E, portanto, daí, logo, é uma região muito perigosa para os incêndios. Sabemos muito bem que esse incêndio aconteceu porque o reforço aconteceu, já vou lá, a essa justificação talvez. A demora e a área ardida aconteceu porque os reforços de bombeiros só apareceram às 7 da tarde, ao fim de um dia inteiro de incêndio, e aconteceu numa zona que, estamos a falar de 2012, em 1996 tinha um projeto de um aldeamento que já estava tudo aprovado para fazer lá um campo de golfe e sei lá mais o quê, e que veio um plano Rede Natura 2000 que o bloqueou na faixa do meio quilómetro da margem do Guadiana para o interior. E, portanto, este tipo de constitucionalismos às vezes vão levando a que haja um abandono do território e, portanto, depois vêm estas catástrofes e estes incêndios com estas dimensões. Pronto. Sobre esta aprovação deste documento da consulta pública e do relatório feito com base nessa consulta pública para levar à Assembleia Municipal, vou colocar à votação. Quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 5, processo de obras, requerente Henrique Manuel Morgado Alfaiate, aprovação condicionada do projeto de arquitetura, proposta 431 de 2018. Portanto, trata-se da reconstrução de um edifício numa zona agrícola. Tem um parecer da CCDR sobre a reconstrução e demolição, tem um parecer das Águas do Algarve, uma vez que passa ao pé de uma conduta, tem um parecer jurídico sobre a questão da cave. Portanto, tudo é favorável relativamente à proposta. Alguns vezes têm uma coisa a dizer, faz favor. Portanto, efetivamente temos aqui vários pareceres, temos o parecer da CCDR e das Águas do Algarve, mas eu alertava, e no seguimento do assunto que acabámos de falar, penso que este projeto já carece aqui, ou pelo menos na informação técnica, deve fazer referência à Lei 76 de 2017, que é de agosto, portanto, de 2017, saber se o edifício em que nível de perigosidade de incêndio está,
e, eventualmente, isto careça de um parecer vinculativo do ICNF. Portanto, isto para evitar situações do senhor, eventualmente, até avançar e depois ter aqui, avançar com despesa, e, eventualmente, até o edifício pode estar numa zona 4 ou 5 e o senhor não pode fazer nada. Portanto, isto, pelo menos, deve vir aqui refletido, dizer se sim, se não, que nível é que está, e, eventualmente, o parecer vinculativo do ICNF. E de qualquer, portanto, e para além disso, acho que aqui a informação carece aqui de uma maior caracterização da pretensão, porque fala aqui numa demolição total de uma área urbana de 777 metros quadrados, fala em ampliação, mas depois aqui no ponto 8 verifica-se que, na verdade, não será uma ampliação, mas sim uma redução, porque a área de implementação passa para 290 metros quadrados. Portanto, o que eu interpreto é que todo o edifício que será para demolir, fazer uma construção nova. Penso que aqui também não vem referido se é para habitação, se é para comércio, se é para turismo. Penso que é para habitação, porque fala aqui também na construção de uma piscina e tudo mais. Portanto, acho que falta aqui alguma fundamentação também na informação, e nomeadamente esta questão da Lei 76 de 2017, porque não vai o senhor avançar e depois vem o ICNF dizer que está em zona de risco 4 ou 5 e não pode lá fazer nada, né? Acho que isso deve ser equacionado. Não sei se é de retirar o ponto por estas questões e voltar novamente. Eu até propunha que, se me permitissem sobre isso, para não criar mais, enfim, situações de morosidade até para a pretensão do interessado, se eventualmente se considerar nesta aprovação também essa condicionante, ou seja, como a ficar também sujeito a eventual, mas avançar com o processo, não deixar o processo parar. Portanto, ou seja, se quiseres, ok. Eu compreendo as preocupações, não é? Mas não vamos poder, a meu ver, condicionar um projeto de arquitetura a um plano que ainda não está aprovado, ainda não está devidamente publicado. Só depois do plano publicado é que adquire eficácia. E só aí sim é que faria sentido pedir então o parecer e a conformidade com esse plano. Mas neste momento o plano ainda não está com o poder de eficácia. Só após publicação em Diário da República. E isso só será depois de ir à Assembleia Municipal e depois de encaminhamento para posterior publicação. Por isso, a meu ver, essa preocupação é uma preocupação pertinente, mas que legalmente não faz neste momento qualquer sentido. A lei está em vigor. Está em vigor, mas não obriga neste momento. Não sei se posso... Diga, Paulo. Portanto, isto é o seguinte, isto não está propriamente, não é o plano de defesa contra incêndios municipal que vai dizer sim ou que não. Portanto, o plano incorporou esta lei que vem de agosto de 2017. E aqui a lei é muito clara, diz aqui que, no caso de novas edificações, os particulares devem considerar a cartografia de perigosidade de incêndio rural a integrar obrigatoriamente no plano de condicionantes do PDM em vigor dos municípios. Portanto, o que nós estamos a aprovar é um plano das florestas, onde incorporamos essa lei. Mas a lei é que vigora, portanto, não é o nosso plano a nível local. E, para além disso, eu tenho conhecimento já de situações, em conversa, que há situações que já estavam na iminência de ser, portanto, atribuída a licença de construção e, de repente, a construção estava em nível 5 e parecer vinculativo do ICNF a dizer que não. E acho que isso até já está a dar alguma confusão e acho que até estão a recorrer e tudo mais. É porque isto, de facto, a lei é muito complexa e acho que eu não me sinto em condições de estar aqui, porque, de facto, a lei é clara, diz aqui, dá aqui o artigo. Nós, simplesmente, agora aqui no plano, estamos a colocar o artigo, mas o artigo está desde
17 de agosto. A lei é clara, com certeza que é clara. Mas quem define a perigosidade é o plano. E é isso que estávamos a conversar. É que a carta de perigosidade, os níveis de perigosidade podem ser alterados. E é o plano que define esses níveis de perigosidade. Quem é que vai dar um parecer sem o plano para definir os níveis de perigosidade? Não há base para dar esse parecer. A base está no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Só que essa base ainda não está aprovada, ainda não entrou em vigor. E então não há forma, neste momento, de dar esse parecer, de emitir esse parecer, porque não há uma carta definida e devidamente aprovada e com eficácia, não é, a definir os níveis de perigosidade. Bem, se me permitem, aqui a questão é muito simples. Quando temos uma obrigação de levar um documento a ser aprovado em Assembleia Municipal, é por alguma razão. Até lá, aplica-se a lei. A lei diz que é obrigatório fazer os planos e que só construir ou só permitir a construção e ter que ser anexado um parecer vinculativo ou não, com base no nível de perigosidade, que é isto que o vereador Diniz estava a dizer. Esse nível de perigosidade está definido em plano. O plano não está aprovado. Portanto, para mim, não há muita confusão relativamente... Eu não conheço esta pessoa, eu acho que nenhum de nós conhece esta pessoa, e, portanto, para mim, é-me indiferente chamar-se Sr. Henrique ou Sr. Manuel. É uma pretensão, os técnicos analisaram, houve um parecer jurídico, houve 2 pareceres, um da ADA, outro da CCDR. Eu acho que quando nós temos projetos com este suporte a analisar determinado tipo de análise, ainda estamos aqui preocupados porque há outro processo e há outro parecer. Então, aquilo que nós dizemos que as pessoas do interior vão-se embora e as pessoas ainda ficam com mais condicionalismos, então ainda estamos a progredir ainda mais, a dizer que há mais um papel que devia ser pedido aqui ou acolá. Eu sinceramente, eu entendo que isto vai ser um problema daqui para o futuro. E este projeto está aqui porque foi analisado, na sequência de ser analisado, para ser votado, e eu, por mim, eu estou perfeitamente confortável para colocar à votação e aprová-lo. Agora, e é isso que eu vou fazer se não houver mais discussão sobre o assunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do doutor engenheiro Walter. Ponto número 6, processo de obras António Eduardo Viegas Pires, aprovação final condicionada ao projeto de legalização. Portanto, não sei saber onde é que eu tenho. Portanto, havia aqui só uma questão, que havia uma parte do edifício que era posterior a 1972 e depois a outra era mais recente. Portanto, aquilo que foi exigido em termos de constitucionalismo para apreciar este documento foi que deve ser feita uma inscrição em sede predial das áreas do que tem o edifício. Portanto, a retificação em termos de áreas. Portanto, é ao fim e ao cabo, a nível daquilo que é do cadastro da propriedade. Portanto, o que é que se algum dos vereadores tem alguma coisa a dizer? Sr. Walter, força. Portanto, aqui, depois de consultar o PDM, portanto, nós estamos aqui a propor a legalização de um edifício que fica localizado numa área urbana de nível 3 e, portanto, lendo o PDM, verifica-se que para construir
nesse tipo de área urbana, é exigido que a parcela tenha no mínimo 500 metros quadrados. A parcela em causa tem 245 metros, sendo que depois, mediante levantamento topográfico, fala aqui em 243 metros e 80. Logo a questão que se coloca aqui é, por um lado, o PDM diz que não se pode, portanto aquela parcela não comporta a construção porque não tem os 500 metros quadrados. Como é que a Câmara vai legalizar um edifício que aquela parcela não comporta? Portanto, isto está lá no PDM e eu aqui acho que isto não faz sentido, não é? Se não comporta, e agora estamos a legalizar, portanto isto é... Se o senhor chegasse à Câmara para pedir uma licença de construção, nunca poderia tê-la. Portanto, era impossível. E agora estarmos aqui a legalizar um edifício numa parcela que não comporta, pois eu tenho dúvidas. Isto é dos tais assuntos que não passavam pelos... Não escapavam aos técnicos, senhor engenheiro. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que, se não tivesse área para poder legalizar, que ele seria proposto. O artigo 37 diz... Áreas urbanas de nível 3, que é o caso de São Bartolomeu, que está lá, diz que a parcela tem que ter 500 metros quadrados. Portanto, a parcela tem 243. Mas já lá tem uma construção. Espera aí, espera aí. Estamos a falar de parte de um edifício. Trata-se, obviamente, de legalizar uma situação. Estamos a perceber isso, não é? Há uma parte do edifício que está lá desde 1970 e qualquer coisa. 78. Portanto, não é de hoje, não é de ontem. E, portanto, aquilo que a opção é, ou a pessoa deixa estar aquilo como está, como sempre deixou nos últimos 20 anos, ou tenta legalizar. Se tentar legalizar, a gente diz que não pode ser e tem que demolir. Vamos pedir à pessoa para demolir o edifício? Quem vota a favor? Quem vota contra? Eu hoje estou um bocado nervoso. Quem se abstém? Se me permite, nós votamos a favor, com a condicionante de que, e com a justificação que o edifício já lá existe desde 1978, que fique registado em ata, está bem? Só acrescentar... Estava a terminar a votação. Sim. Não, então eu vou retirar o momento da votação. Sim, da votação. Sim. Poderem falar sobre o assunto. Não, é só uma nota final. Eu já tenho dito isto várias vezes, isto é uma das situações que justificou objetivamente, portanto, até a alteração do regimento relativamente ao horário destas reuniões. É sempre importante estar aqui, eu já utilizei o termo de plantão, um técnico desta área para prestar esclarecimentos objetivos sobre esta matéria. Faz sentido, a reunião é de manhã, ele estará disponível com certeza, imagino que muito trabalho terão, não é isso que eu estou a pôr aqui em causa, mas julgo que estas reuniões são importantes e, portanto, estar aqui um técnico, um arquiteto, um engenheiro, que tenha participado neste processo para dar esclarecimentos cabais é uma coisa que se exige. Não faz sentido que aqui não esteja. Estamos a falar aqui de 3 ou 4 pontos, que são pontos de referentes a obras particulares e outras. Portanto, eu reforço esta nota que já deixei. Sei que os argumentos são vários, ou porque achavam que não tinham, se calhar eram coisas pacíficas. Não, é sempre importante ter aqui um técnico. Muito obrigado. Doutor Denis. Não, acho que as dúvidas do Sr. Vereador Walter vêm na sequência do ponto anterior e vêm na mesma lógica do ponto anterior. Nós temos um PDM que foi aprovado em 92, salvo erro. Não sei precisar a data, mas pronto. Em 90 e algo, na década de 90, para não cometer nenhum erro.
E estamos a falar de uma construção de 1978. Então, se este senhor, em 1978, antes da construção, se dirigisse à Câmara Municipal a pedir a licença para a obra, é evidente que não estaria sujeito à legislação da década de 90 e à obrigatoriedade do PDM da década de 90. Estaria sujeito à legislação em vigor à altura da sua pretensão, que é 1978. Ele agora vem pedir a legalização. E os técnicos dizem que, perante isso, esse facto, vamos ter em conta as questões legais à época. E o que o Sr. Vereador Walter Matias está a referir é uma indicação do PDM que diz que uma parcela com a área inferior a 500 metros quadrados não pode ser edificada quando está em área urbana de nível 3, que é o facto. Mas em 1978 não existia esta normativa. O que é que se faz? Eu digo a minha opinião. Bem, sobre este processo, para mim, eu vou colocá-lo à votação, sendo certo que sobre a questão dos técnicos estarem aqui ou não estarem aqui, é assim, eu acho que quando há assunto tipo de um documento de maior de escala, um assunto que dite uma análise aprofundada sobre o tema, eu entendo perfeitamente, até acho que é legítimo que os técnicos estejam aqui, é óbvio que os técnicos podem estar aqui sempre que forem solicitados para o efeito, eles são funcionários da casa, param os trabalhos que estão a fazer e vêm para aqui. Agora, espera, deixa-me lá terminar agora. Agora, aqui a questão de fundo parece-me também que é outra. Se há dúvidas sobre o documento e se o sentido de voto depende de um esclarecimento, os documentos foram entregues com 2 dias úteis, como manda o regimento. Qualquer um dos vereadores pode solicitar, pode deslocar-se à Câmara por telefone, solicitar esclarecimentos sobre essa matéria. Eu percebo, obviamente, que o Engenheiro Walter vem a substituição e, portanto, não deve ter tido acesso aos documentos em tempo útil para poder fazer essas demarches. Agora, há um tempo, e por isso é que se entregam os documentos, para serem analisados e serem contactados os técnicos para podermos esclarecer quando o sentido de voto, eu acredito, ninguém vota contra ou se abstém num processo de obras só porque quer, não é? Não acredito que isso aconteça, que no seu íntimo acha que há aqui algum termo de ilegalidade ou há alguma dúvida sobre uma matéria e, portanto, vai votar contra ou vai se abster. Portanto, mas eu acho que também não é no momento de uma reunião de Câmara que está aqui um técnico para dizer não, esse papel é ou não é, que vai fazer a pessoa mudar o sentido de voto, ainda por cima se vier em representação de alguém. Pronto. Já agora, se me permitir, é que assim, eu naturalmente que proponho já que seja posta à votação, mas queria dizer o seguinte sobre isso, é assim, há que perceber que esta reunião é uma reunião de deliberação, com propostas executivas e de trabalho, e por muito que a análise seja feita na sequência do debate, podem sempre surgir dúvidas e questões, até que são levantadas, e naturalmente por questões de cruzamento de opiniões dos aqui presentes. Portanto, é de bom tom, e é por isso, e eu reforço, que foi um dos grandes argumentos, não é só porque ou temos um plano pormenor, ou porque temos isto ou porque temos aquilo, não. Há processos de obras que têm avaliações que são de alguma complexidade, que nós analisamos, sempre em boa fé, naturalmente, e legitimamente, uns concordando, outros discordando, mas os técnicos, naquilo que foi a sua intenção, o seu propósito na forma como fizeram a análise, podem até, de alguma forma, esclarecer objetivamente questões que nos estão a fazer aqui alguma espécie. Portanto, é normal que aqui estejam, não têm que parar, ou seja, há processos de obras, se calhar convém lá estar um técnico de plantão. É normal que assim seja, portanto, não vale a pena estarmos aqui a tentar dar outros argumentos para este processo, até porque foi essa a razão das alterações que produzimos no regimento. De qualquer maneira, eu também proponho que seja posta à votação para, de facto, nos pronunciarmos rapidamente sobre este processo e passarmos ao ponto seguinte, que acho que já leva muito tempo em termos de discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vereador, por tentar fazer também, colaborar aqui com a parte da liderança dos trabalhos. Eu vou propor à votação este documento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com voto contra do CMU. Proposto, ponto número 7. Processo de obras, processo de loteamento 0202-2013, requerente José Manuel dos Reis e outro, aprovação final condicionada da operação de loteamento com obras de urbanização. É a proposta de obra 433/218. Não, é a proposta a esta Assembleia Municipal. Portanto, trata-se de um loteamento em altura, ali, quem não sabe, mais ou menos na zona por baixo do Intermarché, mais colado àquela urbanização que já está junto à Avenida 24 de Julho, e, portanto, está aprovada. A única coisa que tinha nos condicionalismos era que tinha que fazer uma proposta de rebaixamento de lancias em determinados pontos e outro tipo de intervenções em obra. O promotor decidiu apresentar uma alteração não, já um documento em que vai fazer o rebaixamento dos lancias, podia ter feito mais tarde, mas quis fazer agora, portanto esse documento tem que ser avaliado outra vez e, portanto, é isso que está aqui em causa. Não há mais intenção do que essa de aceitar uma justificação que tinha sido solicitada na base da sua aprovação inicial. Portanto, quem vota... Desculpe, Sr. Vereador, diga lá. Portanto, aqui relativamente a esta proposta, portanto, eu, como me referi, estou aqui em substituição, apanho aqui este documento, que é constituído de uma mera informação, que faz referência naturalmente ao processo que foi aprovado em reunião anteriores, 25 de outubro e 11 de dezembro, mas numa aprovação final, e na minha opinião, e, portanto, hoje estou aqui em substituição e podia estar outros vereadores, penso que deveria vir aqui em anexo, pelo menos as deliberações tomadas nas reuniões anteriores, pelo menos para a pessoa ter conhecimento e estar melhor elucidada sobre o processo. Portanto, estamos a falar aqui de um processo de loteamento, naturalmente que deve ter aqui a sua complexidade, e depois levantam-se-me aqui dúvidas. Eu pessoalmente, em boa consciência, não sinto para votar este ponto, até sugeria a sua retirada e agendamento na próxima reunião, porque, por exemplo, não há aqui referências, não sei, aos valores a receber pelas cedências de espaços verdes e de equipamentos. Naturalmente isto deve estar nas deliberações anteriores, não sei como é que vai ser feita a garantia da execução das infraestruturas, não sei se é por hipoteca de lotes, se é por garantias bancárias. Portanto, eu tenho aqui dúvidas, porque de facto foi-me entregue aqui uma folha com esta alteração. Eu, portanto, digo em boa consciência, não vou votar o ponto. Sugeria então que fosse adiado. Eu tinha isso o que tenho a dizer. Tá? Sr. Vereador, é assim, se não tinha, eu entendo que está em substituição, portanto não teve acesso às informações anteriores relativamente a este processo. Se não tinha, poderia tê-las pedido ao seu candidato, chamemos assim, o Sr. Vereador Gestovens, ou então aos serviços da Câmara. Acho que entendo também que um documento que já está aprovado e essas dúvidas que o senhor tem devem, obviamente, fazer parte de toda a documentação inicial. Nós, neste momento, estamos apenas já a aceitar, integrar no processo uma das obrigações que o promotor tinha, que era a questão do rebaixamento dos lancios. Mais nada. É isso que nós estamos aqui a aceitar, é que seja integrado aquilo. Portanto, agora, retirar um ponto porque o senhor não teve acesso à informação toda, tivesse-a pedido. Eu vou levar já este ponto à votação. Senhora Vereadora, é mesmo necessário? Faz favor. Diga lá. É
sempre necessário qualquer consideração que seja colocada pelos senhores vereadores. Eu compreendo perfeitamente que isto, a introdução, é sem dúvida esta pequena fração na obra, mas o senhor vereador Walter Matias não deixa de ter toda a legitimidade quando diz que os processos devem vir todos devidamente instruídos. Aí eu concordo perfeitamente com o senhor Walter Matias, portanto nós conhecemos o processo, mas não deixa, e já o dissemos várias vezes, que os processos devem vir devidamente instruídos, independentemente de ser só uma fração ou não. Portanto, se vieram 2 ou 3 vezes, portanto é uma questão de anexar o processo na íntegra para a informação de todos os vereadores. Que eu saiba os processos, que eu saiba, posso? Eu posso. Ó, Sr. Vereador, deixe-me ser eu a liderar os trabalhos, eu já sei que o senhor gostaria de estar aqui sentado, mas não está. Eu queria dizer o seguinte, esses documentos, esses processos foram todos enviados para os seus vereadores em tempo útil, noutras alterações, noutros momentos em que ele foi apreciado. Estamos, cada vez que é preciso fazer uma alteração, estar a enviar toda a documentação outra vez, parece-me que é um bocadinho exagerado da parte dos serviços, mas se não tinham, podiam ter pedido. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria. Abstém-se. Eu, desculpe lá ter acelerado agora, estou um bocado acelerado. Aprovado por maioria com uma abstenção do CM1. Seção definitiva das infraestruturas, ponto número 8. Seção definitiva das infraestruturas da urbanização Afonso Filipe Drago Madeira. A proposta a esta reunião de Câmara 434 de 2018. Trata-se da recepção de uma urbanização que fica um pouco mais a poente da escola de São Bartolomeu do Sul. É uma urbanização com os edifícios assim num estilo moderno. Foi feito auto de vistoria, quer pela unidade de urbanismo, quer pela unidade de manutenção de equipamentos da Câmara. Unidade Orgânica de Administração Urbanística, Ambiente e Serviços Urbanos e a Unidade Orgânica de Obras Municipais e Manutenção, assim é que se diz. Portanto, teve parecer favorável dos 2 técnicos, portanto, é um documento, aceita-se, portanto, as infraestruturas definitivamente, elas já tinham sido aceitas há uns anos atrás de forma provisória, agora é questão legal de ratificar a recepção definitiva, não foram feitos qualquer tipo de reparos à infraestrutura e, portanto, o que nós estamos aqui é a aceitar que aquele património reverta em pleno direito para o erário público. Estamos a falar, obviamente, das estradas, dos passeios e das iluminações. Quem vota... Alguns vereadores têm alguma coisa a dizer? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Processo de obras, Melissa Jane Vero. Aprovação condicionada do projeto de arquitetura. A proposta é esta Câmara de 435 de 2018. Portanto, é o ponto número 9. Mais uma vez teve parecer em termos de CCDR por causa de estar integrado em zona agrícola e não vou presumir que o engenheiro Walter diga exatamente o mesmo que disse no ponto relativamente igual, mas que provavelmente vai ser o senhor vereador, faz favor. Portanto, depois a questão é a mesma, em relação à Lei 76 de 2017, mas para além disso, fala aqui no parecer da CCDR que junto-se anexa, eu não recebi o documento, penso que não terá vindo em anexo, não sei o que é que o parecer diz. Depois, esta informação ainda está menos elucidada, portanto, ainda me coloca aqui mais dúvidas. Portanto, não fala em áreas, não fala em tipologias, não fala em volumetria, portanto, a anterior ainda falava, esta não fala. Não sei se isto é para habitação própria, se é para turismo rural, se é para comércio. Portanto, por estas razões todas, a questão da Lei 76 de 2017 que não está aqui equacionada, uma vez mais, o artigo 16, o parecer da CCDR que não veio, não está em anexo,
e estas dúvidas do que é que se trata. Portanto, mais uma vez, não estou em condições de votar o ponto, porque faltam aqui elementos. Portanto, sugiro retirar o ponto. Eu penso, isto é mais uma reflexão, e na ordem daquilo que já aqui foi dito várias vezes, do que outra coisa. Eu penso que estamos todos cá para o mesmo, que é para agilizar os procedimentos. A carga burocrática é tal, o peso sobre cada um de nós é tal, que o que importa é nós remarmos todos no mesmo sentido, que tem que ver com agilizarmos os procedimentos para que os municípios de Castro Marim e aqueles que pretendem investir no concelho tenham o mais rapidamente possível as decisões que lhes permitam andar por diante com os seus investimentos ou com as suas pretensões. Penso que é esse o grande objetivo, é levar por diante o município de Castro Marim. E nessa linha, se há falta de documentação, há telefonemas, há um telefonema que se faz, estivemos ali antes todos à conversa, bastante tempo, no mail que é enviado é dito sempre que todos os processos estão disponíveis para consulta no secretariado, e estão lá os processos na íntegra, onde se pode consultar todas as plantas, todos os pareceres, todos os documentos que integram este processo. E se estamos todos para o mesmo, então é ir lá. Se há dúvidas, vai-se lá. Tem-se acesso a todo o processo. E assim agilizamos. E assim decidimos quando é para decidir. Agora, vir aqui ao momento da decisão e dizer que, e eu compreendo, e é legítimo que o faça, dizer, mas falta documentos. Mas falta hoje, faltou ontem, faltou anteontem, faltou desde quarta-feira que faltam esses documentos. E desde quarta-feira que os processos estão disponíveis para consulta no secretariado. Não é o Executivo que se está a penalizar. Estamos a penalizar as pessoas. Posso? Sr. Vereador, é assim, eu estive aqui a analisar e peço ainda bem que o Dr. Diniz quis fazer esta intervenção para permitir aqui também a olhar. Eu posso lhe dizer, quando trago os assuntos aqui, vou falar com os técnicos para saber quais são as dúvidas que tenho quando leio as informações técnicas. Obviamente para mim é mais fácil, eu entendo isso, é só chegar lá, bater à porta e falar com as pessoas, eu entendo que o tempo é outro. Pronto. Não, eu aí sou muito claro. Quando há um documento que a gente faz aqui referência que diz que se anexa e não que se anexa, aí é uma falha. E para mim, o anexo do parecer da CCDF devia cá estar. E portanto, agora, depois temos aqui que analisar, tá bem, e a partir daí podemos considerar que o procedimento em si já peca e portanto as coisas não estão em condições. Eu depois estive aqui a ler o documento e diz assim, o que é que o técnico escreve? Os elementos retificados não cumprimentam na íntegra ao solicitado por estes serviços técnicos. O prédio urbano é o tal, descrito tal, peço que vocês tenham esse documento, estar aqui a ler quantos metros quadrados e qual é o número do registro. O que eu queria transmitir-vos é o seguinte. A edificação possui títulos de autorização de utilização. Os aspectos interiores de edificação aplica-se o previsto no Decreto-Lei número tal, com as alterações introduzidas no número tal. O termo de responsabilidade do autor do plano de acessibilidade constitui garantia bastante no cumprimento das normas legais. A ficha de segurança contra incêndios é de inteira responsabilidade do técnico conforme aplicações dadas. O projeto de arquitetura cumpre o regulamento do plano diretor municipal.
as normas do regeu aplicáveis do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Castro Marim. Portanto, tudo isto, este projeto está de acordo. O que é que propõe o técnico? Que seja aprovado esta proposta com a seguinte condicionante: seja eficazmente assegurada a renovação constante e suficiente do ar dos compartimentos interiores por meio de ventilação forçada. É a única coisa que diz. Não está aqui a dizer que tem que alterar o vão não sei de onde, está a ocupar o espaço a mais, tem que prever uma ventilação forçada dentro do edifício. Só isto. Só isto. E por isso, por essa razão, eu não vou retirar este ponto. Sr. Vereador. Portanto, aqui no seguimento da intervenção do Dr. Dinis Faísca, quando fala que estamos aqui todos para agilizar, para ajudar, naturalmente, eu sou um dos defensores que quanto mais investimento na Serra, melhor. Agora, eu também tenho consciência da responsabilidade que nós temos aqui nesta mesa. Portanto, as decisões que forem aqui tomadas têm que ser de acordo com a lei. Não podemos estar aqui, olha, estamos aqui para agilizar, né? A gente agiliza, mas dentro dos termos e dentro da lei. E, portanto, eu estou aqui e isso é a responsabilidade que estou a assumir. Portanto, não é tanto até a questão do parecer do CCDR, mais uma vez, foco a questão da Lei 76, porque eu sei que a Câmara Municipal de Castro Marim já está a pedir estes elementos na avaliação de projetos que está a ter na Câmara, e, portanto, tem que ser para um e para todos. E, portanto, ainda por cima, a Brinhosa, que nem sequer tem uma classificação a nível do PDM como centro urbano, está no nível 4, é outras localidades, ou outros aglomerados, ou outros lugares, está com uma ZIF à porta, está aqui um conjunto de situações. Depois, eu não sei se aquilo é para um turismo rural, se é para uma habitação, se é para... Bem, preciso destes elementos para tomar uma decisão. Agora, eu quero agilizar, naturalmente, mas se as coisas não estão aqui, como é que eu vou agilizar, não é? Portanto, tenho dito. Sou o Dr. Dinis, faz favor. É evidente que não está aqui ninguém inconsciente. Temos todos consciência e responsabilidade das nossas decisões e conscientes das mesmas. A questão é, se tem essas dúvidas todas, porquê é que não consultou o processo? Eu só tive acesso aos documentos na sexta-feira. Sábado e domingo tenho a minha vida profissional, vida familiar. Tive o fim de semana todo a ler os documentos, a fazer o trabalho que fiz, a ligar o domingo para a Câmara Municipal. Pronto, se não está aqui, porque não retirar o ponto e levar à próxima reunião? A reunião começou às 10 e a Câmara Municipal abre às 9. Às 9, pois, naturalmente. Eu, se me permitem... Não, peço não entrem em diálogo. Eu não tenho dúvidas que este edifício é uma ampliação do que existe. Esta questão dos níveis de perigosidade, atenção, à volta... ainda agora, quando estávamos a falar do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, um nome complicado e comprido, disse, atenção, que os níveis de perigosidade não são os mesmos daquilo que a gente tem a percepção, que é junto às casas as pessoas têm que se limpar os terrenos. Não é? No entorno dos povoados, normalmente o índice de perigosidade permite a construção ou ampliação. Normalmente. Agora, eu sobre esta questão, para mim, aqui a única coisa que levantou aqui alguma dúvida ao técnico é que a pessoa tem que garantir a ventilação dentro das divisões interiores da casa. E, como tal, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do CM1. Proposta 10. Auxílios económicos, ano letivo 2018-2019, pré-escolar. Portanto, propõe-se a aprovar com participação em 50% do valor das refeições e valências frequentadas a um aluno do pré-escolar. Portanto, foi considerado que este aluno, além daqueles que já foram aprovados pela Câmara, foi considerado que este aluno também deveria ter esta comparticipação. Alguma coisa a apontar pelos seus vereadores? Eu direi que é esta a preocupação, é quando isto não está fechado, as pessoas vêm e vão, as condições económicas das pessoas também mudam,
Fico feliz de não ser necessário ter que trazer aqui um plano de todo a capacidade económica destes pais para que nós possamos deliberar, porque poderia também ser necessário. Pronto. Fazemos fé na análise técnica e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entramos então no período de intervenção do público. Senhores cidadãos presentes, quem tem a vontade de trazer as suas informações para esta casa, o Dr. Paulo Pedro. Passo-lhe a palavra, doutor. Obrigado, Vítor. Só uma informação, eu sou a única pessoa na casa que não sou doutor, o resto são todos doutores. Okay. O que é que eu queria dizer? Ora bem, eu estive aqui a semana passada a fazer uma pergunta que remete para uma intervenção que eu fiz há 3 meses. E, na verdade, a semana passada falei sobre 2 temas. Um é mais, digamos assim, é mais urgente do que importante e outro é mais importante do que é urgente, sendo ambos, na minha opinião, urgentes e importantes. Mas eu vou deixar o importante para depois, para uma próxima oportunidade. E vou tratar do urgente. É o seguinte, eu fiz aqui um requerimento verbal, que é uma modalidade de requerimento que está prevista na lei que eu evoquei para justificar o requerimento. E, mais tarde, percebi por uma conversa com a secretária, a senhora Fernanda, que, no entendimento dela, e suponho que não só dela, o requerimento só seria válido após a aprovação da ata. O que não faz sentido absolutamente nenhum, na minha opinião, porque o meu requerimento não é uma deliberação da reunião dos senhores vereadores. E não sendo uma deliberação, não requer aprovação. O que se passou foi que fez um requerimento ao plenário da variação. E o doutor Amaral respondeu-me que não é costume apresentar os requerimentos de forma verbal. E os outros vereadores disseram coisa nenhuma. Como o doutor Amaral não está aqui, eu não vou, explanar muito sobre a questão do costume, mas seria o mesmo que uma pessoa ir à Câmara num dia de chuva e, requerer qualquer coisa e recusar-lhe o requerimento, porque normalmente faz sol, não é? Quer dizer, o costume não é para aqui chamado. É só isto que eu quero por agora dizer. Portanto, em qualquer dos casos, o que eu queria notar agora é que eu fiz o requerimento ao plenário da variação. Como o doutor Mário, o engenheiro Mário, creio eu, que já disse aqui há 2 ou 3 reuniões, quando o plenário está reunido, as funções de representação da Câmara do Sr. Presidente cessam. Ou, quer dizer, o Sr. Presidente representa a Câmara, exceto quando o plenário está reunido. Quando o plenário está reunido, quem representa a Câmara são os senhores, todos. E eu fiz o requerimento ao plenário, portanto, a todos. Portanto, o que eu quero saber é se o requerimento feito nos termos da lei é aceito ou não por todos. Não é só pelo Sr. Presidente, é por todos. Eu queria saber a resposta dos senhores vereadores. Baltazar. Não leva mal que não trato por doutor. Pronto, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia ao Executivo. Em primeiro lugar, bom dia ao público.
Em primeiro lugar, queria agradecer o material que foi cedido à Associação de Almada de Ouro, no depósito e a mangueira. Muito obrigado. Já está a funcionar. Esperamos que não seja preciso, mas está pronto. Depois, a outra situação, é uma situação que, talvez por ter sido interveniente, talvez por ter lutado muito, e volto aqui a frisar, que é a transferência de competências para as juntas de freguesia. E denuncio aqui a situação. Não estão a ser cumpridas. Volto a repetir, não estão a ser cumpridas. Tenham atenção às juntas de freguesia que ficaram de fora, que falam e cada vez mais têm razão. Há uma irresponsabilidade muito grande nesses dinheiros que são transferidos para a junta de freguesia. Não servem para aumentar as contas das juntas de freguesia. Não vale a pena. Para isso não vale a pena. Portanto, eu pedia a todos os vereadores que tenham em atenção, há regulamentos, há obrigações dos executivos das juntas de freguesia para com o município, para com os fregueses. Portanto, tenham em atenção isso, faz favor, todos, tanto os vereadores do Partido Socialista, como o Executivo, como os vereadores do CMU, que haja alguma obrigatoriedade em que seja cumprido esse regulamento, que sejam cumpridas as obrigações que foram assumidas. Depois, sobre os caminhos rurais, o Walter já falou, portanto não vale a pena voltar a falar nisso, mas há muitos em muito mau estado. E há alguns daqueles que o Walter dizia que são prioritários. Eu entendo o que ele diz, os prioritários são aqueles com maior seguimento. E esses, na zona, por exemplo, entre Almada de Ouro e a Foz de Odeleite, há 3 ou 4 que mereciam urgentemente de arranjo. Vem aí o inverno, eles já estão como estão e vão ficar bem piores. Outra das situações também que quero aqui falar, e agora para o Executivo, é em relação, porque penso que isto seria um trabalho do Executivo da Junta de Freguesia, ter alguma atenção, mas também entendo que não podem ir a todo lado, é o depósito de água de Alcaria. A parte elétrica está descancarada, não tem porta, e aquilo é um perigo que ali está. E está ativado, embora não tenha bomba, não tenha nada, mas o quadro elétrico está ativado. E qualquer miúdo joga ali a mão. Portanto, tenham em atenção, e possivelmente há mais. Porque pode acontecer ali um acidente e não há necessidade disso, porque aquilo com uma porta fecha, só desliga-se o quadro ou uma coisa qualquer. Muito obrigado. Os senhores vereadores têm alguma coisa sobre este assunto? Se faz favor, vereador Célia. Espera aí, desculpe. Esqueci-me. Há mais alguém que queira usar da palavra? Não? Pronto, senhor vereador. Portanto, em relação, uma vez que é colocada ao Executivo, e não só, portanto, aos vereadores do órgão, também a questão do Sr. Paulo Pedro, quero dizer que tem toda a legitimidade em fazer um requerimento verbal. A lei contempla essa situação. Também quero dizer que, nas reuniões de Câmara, quem preside e quem gera os trabalhos é o Sr. Presidente da Câmara. Portanto, também é necessário que, apesar de ser órgão, mas é sempre o Sr. Presidente da Câmara que gera os trabalhos. Portanto, tem toda a legitimidade da nossa parte, os vereadores do Partido Socialista, teria que ser sempre aceito, porque a lei prevê, precisamente, os requerimentos feitos verbais. Depois, em relação ao Sr. Baltazar, essa delegação de competências das juntas tem sido sempre uma área que me é muito querida, porque fui, como toda a gente sabe, presidente de junta, sei o que lutei para ter a delegação de competências, sei que agora, felizmente, a lei já prevê inúmeras competências para as juntas de freguesias que anteriormente não previa, mas o que é certo é que realmente essas delegações de competências para algumas juntas ainda não são efetivas, apesar de, no anterior orçamento, e é isto que é necessário que fique bem frisado neste momento, no anterior orçamento contemplava precisamente verba para as juntas que nunca foi para as duas juntas da altura e de Castro Marim, nunca foi transferidas essas verbas, nem foi chegado a acordo de competências delegadas.
Depois, em relação precisamente à junta que refere, Junta de Freguesia do Azinhal, é importante dizer que nós, vereadores do Partido Socialista, em várias reuniões de Câmara, alertámos para essa situação, porque a população transmitia-nos, e nas visitas que fizemos aos locais, efetivamente não estava a ser efetuadas a delegação de competências e os trabalhos que contemplava esse protocolo, chamemos-lo assim, esse protocolo com a Junta de Freguesia do Azinhal. Várias vezes alertámos, foi dito pelo Sr. Presidente na altura que iria efetuar diligências no sentido de averiguar, de fiscalizar. O que é certo é que verificamos novamente, pelas suas palavras e também por aquilo que nos transmite a população, de que muitas dessas competências do ato, do acordo de execução que era para ser feito, nomeadamente na limpeza dos montes, dos caminhos, não está a ser feito. Portanto, fica também na nossa parte mais um alerta para que essa situação seja fiscalizada e que, efetivamente, seja cumprido o que está protocolado com a Junta de Freguesia do Azinhal. Posso só dar aqui uma nota no seguimento da intervenção do Baltazar. A questão da delegação de competências, pois penso que se há aqui dúvidas, acho que estava previsto relatórios dos trabalhos, já penso que isso não será difícil de avaliar o que é que está a ser feito, senão. Relativamente aos caminhos rurais, o Baltazar vem tocar aqui numa questão que é, esses caminhos que o Baltazar está a falar foram recuperados há 2 para 3 anos, à semelhança dos outros, da Fernazinhas e da Tenência. O que é que está a acontecer neste momento? Portanto, temos caminhos com 7 anos, temos caminhos com 3 anos que sofreram manutenção e agora vai começar aqui um processo. Vamos acudir àqueles que já sofreram manutenção há 3 anos, como o Baltazar diz que estão em péssimo estado, e é verdade, ou vamos acudir àqueles que têm 8 anos. Portanto, isto é preciso ponderar agora muito bem e, de facto, a Câmara é um processo muito complicado, sem dúvida, porque os caminhos rurais todos os anos, em função do inverno rigoroso, mais ou menos, a questão é a manutenção tem que ser anual, mas é difícil, de facto é. Mas há soluções, há a prestação de serviços, há o Exército, há as máquinas da Câmara, há meios, há essa questão dos clubes, as Fernazinhas adquirir aquele equipamento, como já aqui foi falado, eventualmente há outros clubes que também até poderiam dar uma ajuda nesse processo, equacionar um plano de recuperação destes caminhos, porque a rede é imensa. Agora, os que estão há 3 anos estão a precisar, e os que estão com 7 anos, vamos esperar até os 10, vamos acudir os outros? Tem dito. Sr. Vereador. Olha. Diga, doutor. Diga, doutor. Diga lá, Baltazar. Sem microfone é complicado, não fica registado. Ah pá, espera aí. Não seja por isso. Já vem aí o aparelho. Era só para dizer que a Sra. Vereadora Célia Brito referiu-se à Junta de Freguesia do Azinhal, sobre a transferência de competências. Eu não disse a Junta de Freguesia do Azinhal, disse as transferências de competências para as Juntas de Freguesia. Bem. Muito obrigado. Bem. Sr. Vereador Mário, desculpe lá esta interrupção, mas... Tem todo sentido, não é? Tem todo sentido. Muito bem. Pronto, é só também reforçar esta questão, mas também dar um contributo, que é sempre aquilo que acho que é importante que devemos fazer aqui, sobre a questão dos caminhos. Acho que é uma questão importante, é uma rede muito complexa, como já aqui foi dito, que tem troços que são troços principais, que dão acesso a outros subtroços para acesso às várias propriedades, que é muito dividida no Conselho. E que, portanto, permite, como já aqui também foi dito e reforçado, o acesso da parte dos nossos municípios que têm vida rural e acesso àquilo que são as suas produções, e algumas delas muito importantes para a sua manutenção em termos de rendimentos familiares, ter acesso a isso. E, portanto, a partir do momento em que não deixam de ter esse acesso, deixam de facto, digamos, aceder a esse tipo de situações e começa, de facto, o abandono e o esquecimento. É assim que isso se processa. Mas eu julgo que o que é importante aqui, e também ponderando sobre a questão que foi aqui colocada, e que tem a ver com
um mapa que deveria existir, eu não sei se existe, com alguma planificação, que é a inventariação desses caminhos todos, aqueles que são principais, aqueles que são subcaminhos que dão acesso às propriedades. Definir, por um lado, aquilo que é a rede prioritária de manutenção anual, definir sempre, em função também ela daquilo que deverá ser algumas situações de ocorrência por tempestade, por erosão, que não são previstas e às vezes acontecem de um ano para o outro, e esses também têm que ser acautelados, sem prejuízo dessas situações, e depois de fazer um planeamento que nos permita de uma forma rotativa ir correndo todas as zonas que devem ser previamente identificadas e correndo esse tipo de intervenção ao longo de um conjunto de anos, 5, 6, 7 anos. Naturalmente que, como dizia aqui o colega vereador, engenheiro Walter Matias, que naturalmente que essas situações são sempre complexas, porque às vezes vão-se fazendo mais uns caminhos, mais outros, a situação é sempre muito complexa. Mas o que é aqui importante que eu quero frisar é o planeamento deve existir, com a identificação clara de zonas, de caminhos e promover uma intervenção regular e rotativa nestes processos, sem prejuízo de situações que ocorram com alguma urgência e que a mesma seja identificada pelos proprietários e pelos fruidores desses caminhos. Até era o contributo que eu queria dar. Naturalmente, se já existe esse planeamento, fico contente. O jogo não sei se existe, mas se não existe, acho que devíamos pensar no assunto. Muito obrigado. Ora bem, o planeamento existe. Tem a capacidade de ser sempre melhorado, não é? É obviamente que a manutenção e a construção de caminhos deveria ser feita por prioridade do estado do caminho, é muitas vezes feita por mancha, porque não se vai deslocar uma niveladora e retroescavadoras em função dos caminhos, mas sim em função das manchas em termos territoriais. E às vezes está-se a recuperar caminhos que se calhar não era preciso, quando comparativamente com outros, teriam numa prioridade superior. A questão dos caminhos é uma questão muito complexa. O Estado, o Regimento de Engenharia cobrou-se por 80 mil euros o ano passado para andar aí com as suas máquinas. Saíram em abril, voltarão em março, se voltarem. E, portanto, nós temos que repensar com os nossos meios, porque senão não podemos estar à espera eternamente do Exército ou da Engenharia. E, portanto, temos também de ter a percepção, mais uma vez, que tudo isto são situações que levam as pessoas a se fixar ou se manterem no interior. Já ninguém leva a cangalha e o burro, vai tudo agora de carro, mas obviamente temos que ter condições de acessibilidade dentro do possível às pessoas. O Sr. Presidente da Câmara normalmente já várias vezes disse aqui que no município vizinho lá do norte, em Alcoutinho, já estava ao luxo de fazer caminhos em asfalto. Eu ficava por terra batida, mas tê-los já não era um mau princípio. Agora, sobre as competências das juntas, realmente o que se passa com a junta de freguesia de Azinhal e de Leite é um acordo, não é? Obviamente o dinheiro ficará lá se ele não for cumprido. Obviamente a Câmara Municipal tem competências, uma vez que transfere essas verbas, saber o que é que se está a fazer com essas verbas. Se está a cumprir aquilo que é as competências ou não. Também entendemos que num triunvirato que será a freguesia do Azinhal, que é muito complexo desenvolver o que é que seja de projetos, porque aquilo está tudo dividido em 3. E, portanto, há um presidente, há um tesoureiro e há um secretário, cada um da sua cor política. E agora entendam-se agora na gestão do dinheiro público. Assim entenderam os partidos da oposição e, portanto, não podemos ter, Sra. Vereadora, deixe estar. Não podemos ter também a validade que é uma equipa coesa e conjunta, não é isso que se passa lá, infelizmente, para prejuízo da população. Agora, o depósito de água, vamos verificar essa situação, aí a questão do quadro elétrico, e nada melhor que a pessoa que está além atrás do microfone, que é normalmente quem trata dessas coisas, agora quando sair daqui vai lá tratar disso. Pronto, não havendo mais nada a dizer, dou por concluídos estes trabalhos. Muito boa tarde, muito bom dia, obrigado pela vossa presença. Vamos aprovar a minuta da ata.
Muito obrigado. Não me quero. Não, deixa estar. Agora teve bem, agora teve bem. Não tem essa pretensão. Agora teve bem. Agora teve bem. Epá, é falta de... É falta de... Quem tem alguma coisa a opinar sobre a leitura da ata? Sobre a leitura da minuta da ata? Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada.